Era uma vez um escritor chamado José Saramago. Um belo dia estava fazendo sua refeição no restaurante e, enquanto comia, observava as pessoas. Então teve o seguinte pensamento: e se todos aqui ficassem cegos? Como essas pessoas se comportariam? Foi partindo dessa premissa que ele criou o brilhante ensaio sobre a cegueira. E é sobre este livro que falaremos hoje. Sejam muito bem-vindos ao Pausa Literária. Eu sou a Vanessa e hoje vamos falar sobre esse livro que é como se fosse uma sessão de terapia, só que o contrário. Quando a gente entra bem e sai achando que a humanidade não tem jeito. Pelo menos foi assim que eu me senti lendo Ensaio sobre a Cegueira. E o próprio Saramago disse numa entrevista, no mesmo ano em que ele escreveu o livro, em 1995, que ele sofreu muito para escrever essa obra. Ele disse que teve dores físicas e que gostaria que os leitores tivessem essa mesma experiência ao ler esse livro. Pois muito obrigada, porque eu senti mesmo isso. Foi bem, foi bem difícil, mas ao mesmo tempo muito bom de ler. Uns paradoxos assim que a literatura consegue trazer para a gente de uma forma muito forte, né? Bem, vamos lá. Em 98, o Saramago recebeu o Prêmio Nobel de Literatura, o único escritor até hoje que recebeu esse prêmio, e não pela escrita deste livro, e sim pelo conjunto da sua obra, a qual pretendo ler. Todos os livros do Saramago estão na minha wishlist, porque eu virei fã. Sabe aquele clichê que a gente fala que eu quero ler até a lista do supermercado ou da farmácia desse autor? Pois eu quero. Porque o que ele me fez sentir aqui nesse livro foi tão forte, emocionante, indignante, angustiante, que eu quero mais experiências assim. Então, pretendo ler outras coisas dele num futuro bem próximo. Sobre a escrita do livro, algumas considerações antes de eu falar sobre o que exatamente se trata. Eu vou mostrar aqui dentro desse livro para vocês verem que ele é escrito de uma forma um pouco diferente. Vejam aí, pouca pontuação, né? A gente não tem muito parágrafo. Nos diálogos não temos os tradicionais travessões. E embora não dê para ver bem direitinho, ponto e vírgula não são muito usados. Entre os diálogos a gente tem vírgulas. No começo eu fiquei um pouco confusa. Não estava acostumada, foi o meu primeiro contato com o autor. Mas depois e rapidamente eu peguei o ritmo e foi uma escrita e foi um livro que eu não demorei muito para ler. O motivo pelo qual ele escreve dessa forma vai ficando claro conforme a gente vai lendo o livro, tá? Depois, quando eu falar da sinopse, do que exatamente se trata, eu vou voltar aqui nesse ponto para dizer o porquê que ele é escrito dessa forma, ou pelo menos porquê que eu acho que ele escreveu dessa forma, né? Outra coisa interessante aqui também é que os personagens não têm nome. Eles são nomeados assim: a mulher do médico, o primeiro cego, o cão das lágrimas, sim, tem um cachorro aqui nessa história, e a rapariga dos óculos escuros, acho que são esses, o velho da venda preta, algo assim. Então, os personagens não são nomeados. E isso também tem um motivo, que quando eu falar da história, eu vou dizer o porquê. Outra coisa desse livro é que ele foi adaptado para o cinema em 2008 e o Saramago viu essa adaptação e disse ter gostado bastante. Esse filme, aliás, ele divide opiniões, pelo que eu li, embora eu não tenha visto essa adaptação. Inclusive, se você viu, me conta aqui nos comentários o que você achou, porque eu pretendo ver essa adaptação, mas eu queria saber se vocês acham que ela é fiel ao livro ou não. Mas se o Saramago gostou, gente, vamos lá, vamos ver do que se trata. Que ele falou que os personagens dele ganharam rosto e ele gostou da forma como foi feito. Então, deve ser interessante, né? Neste livro, então, a gente vai ter a história de uma epidemia de cegueira que assola o mundo, ou esse lugar onde acontece a história, que também não é nomeado. O homem está dirigindo um carro, para no sinal, quando o sinal abre,
ele fica parado, não anda, e as pessoas ao redor começam a reclamar, buzinar, ei, vamos lá, sai daí. E vão lá ver o que está acontecendo, que ele não sai de lá, quando ele fala que ele está cego, que ele não consegue ver nada, e ele diz ver uma superfície branca, leitosa. E então não é uma cegueira onde a pessoa vê escuridão, e sim uma cegueira branca. E todas as pessoas que têm contato com esse primeiro cego, chamado no livro de O Primeiro Cego, acabam cegando também, e aí uma reação em cadeia, os que têm contato com as pessoas que vão cegando da mesma forma. Isso acaba de uma forma muito rápida se espalhando, então, as autoridades governamentais, verificando que é uma epidemia de cegueira, acabam recolhendo todas essas pessoas que eles têm conhecimento que ficaram cegas e levando elas para um lugar chamado sanatório. E essas pessoas ficam em quarentena ali, então, sem contato com mais ninguém. O exército acaba cuidando para que ninguém entre e que ninguém saia. E elas vão para lá, esse grupo de algumas pessoas, inicialmente, eu acho que umas 10 pessoas mais ou menos, elas chegam lá com a promessa de que terão alimentação, de que terão medicações e todos os cuidados para que elas fiquem ali bem acomodadas. Porém, a gente logo vê as dificuldades que eles vão passando, porque essas pessoas nunca estiveram cegas antes, então, e nunca estiveram naquele lugar ali antes também. Então elas não sabem aonde que tá a cama para deitar, aonde que fica o banheiro, os chuveiros, e aonde elas devem ficar, confinadas ou não. Elas só são colocadas lá dentro, os militares saem dali e deixam elas lá. E aí a gente vai acompanhando todas as dificuldades que elas vão passando. Porém, tem uma coisa interessante que acontece aqui, que eu não acho que seja spoiler, porque é logo no começo do livro que acontece, que é uma das pessoas que acaba indo para esse lugar para acompanhar o marido é a mulher do médico, assim nomeada, inclusive, no livro, e ela não é cega. Quando ela vê que o marido dela vai ser levado para algum lugar, ela finge que tá cega para ser levada junto. Ela diz: "Eu tô cega também", e aí o pessoal leva ela junto lá. Então, ela vai auxiliando muitas pessoas a se locomoverem e a se habituarem àquele lugar. Ela não diz para ninguém que ela não é cega. Só o marido dela que sabe, mas eles acabam não divulgando essa informação. Então, para todo mundo ali, ela também é cega. E aí a gente vai vendo todo o desenrolar da história, literalmente pelos olhos dela, porque é ela que vê o que está acontecendo. E aí, gente, é que a gente descobre do que é feito o ser humano. Porque as pessoas são jogadas ali dentro. Eu vou falar jogadas porque elas não são cuidadas, tá? Não tem nenhum tipo, por exemplo, a alimentação que prometeram a eles que dariam é escassa e cada vez chegam mais cegos que vão sendo colocados ali dentro e não tem cama para todo mundo, e as pessoas não sabem direito onde é que é o banheiro, e aí começam a fazer as necessidades em qualquer lugar, e aquilo começa a ficar uma sujeira, e começa a ficar um cheiro ruim em todos os lugares. Isso é uma questão. E outra questão é que as pessoas começam a tomar atitudes, eu não vou nem dizer que é instintivas, mas meio animalescas, porque ninguém tá olhando o que elas estão fazendo. E aqui que entra essa escrita com uma pontuação diferente, que faz com que a gente fique angustiado lendo o livro. E aqui também entra a questão de os personagens não serem nomeados, porque não importa se é o João, se é o Pedro, se é a Maria ou se é o Antônio. Todo mundo tá cego. Então, são todos iguais. E expressam os sentimentos de uma forma muito parecida, sabe? Querendo tirar vantagem da situação muitas vezes. E o que a gente é quando ninguém tá olhando para aquilo que a gente faz? Inclusive, tem um momento aqui dentro que me marcou muito. Como vai aumentando muito a quantidade de pessoas ali dentro e a comida não é o suficiente para todo mundo, um grupo de pessoas acaba tomando conta da situação. Quando eles recebem a comida ali, eles ficam com a comida e eles que querem distribuir, porém eles não distribuem igualitariamente para todo mundo e chega um momento em que eles querem cobrar por essa comida. E eles falam: olha, se você quiser receber a sua ração do dia, que seria a porção de comida, você tem que pagar. E aí as pessoas começam a se desfazer de tudo que elas têm, mesmo nem sabendo direito, um brinco, um relógio. Só que isso também termina. E aí
chega esse momento em que as pessoas que estão lá com a comida falam assim, não, mas se vocês não têm mais como pagar com coisas, entregando, né, alguma coisa, a gente quer receber de um outro jeito. E eu não vou dizer de que forma que isso acontece, vocês têm que ler aqui, mas isso é uma coisa tão forte, que mexeu tanto comigo. E foi um daqueles momentos que eu tive que fechar o livro e tomar água e retomar em outro momento, porque será mesmo que a humanidade é feita de tanta treva, sabe? Será mesmo? Pensando bem nas atitudes das pessoas aqui, acaba que elas meio que fazem aquilo que naquele momento elas acham que devem fazer. Mas e as consequências disso? E o outro, você não leva mais em consideração que é uma outra pessoa que também tá ali junto com você? A gente vai acompanhando então esses personagens, como eles vão se virando com essa nova condição, nessa nova situação, e a essência real, verdadeira, fica a minha pergunta, do ser humano, do que ele pode fazer, de até que ponto ele pode chegar. Uma coisa que também me marcou bastante é que, em meio a esse caos e em meio a tantas coisas terríveis que acontecem aqui, existe sempre uma pontinha de bondade de alguém que ainda conserva atitudes gentis para com as outras pessoas, mesmo estando nessa situação. E isso faz com que a gente tenha esperanças de que no final as coisas vão se resolver. Se as coisas se resolvem ou não, eu vou deixar para vocês descobrirem quando vocês lerem esse livro. Eu espero mesmo que vocês façam a leitura. É um livro que impacta muito a vida da gente. Eu tenho para mim que esse livro realmente modificou alguma coisa dentro de mim e vou levar para o resto da vida. Então, se você já leu esse livro, me conte aqui nos comentários. Se você ainda não é inscrito aqui do canal, se inscreva. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like e manda para alguém que está preparado para essa leitura leve que é Ensaio sobre a Cegueira. Até a próxima, gente. Um beijo!